boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de setembro de 2010, quarta-feira. Verbete é 1699, 4 páginas, 43 logias e 14 máximos. A autora, ela está aqui na nossa frente, aí sob os spots, esperando. Essa é a última dos 17, porque essa é das repetidas, quer dizer, que vem a segunda vez. De modo que vocês rabam o olho com isso. Essa aí é a NC, é North Carolina. Agora, o tema é remissão enciclopédia. A especialidade é mental somatologia. Definição. A remissão enciclopédia é a estruturação e utilização técnica de enumeração vertical da remissiologia, seção dos verbetes da enciclopédia da conscienciologia, interrelacionando o verbete em estudo com outros afins, facilitando ao leitor a compreensão, aprofundamento, a anatomização e ampliação da cosmovisão pesquisística. O método da ampliação de ideias, a atenção à singularidade, a frase enfática expondo a síntese do tema, as especialidades e neoespecialidade e subespecialidade. As oficinas do Horociclo, a holoteca possibilitando neopesquisas e ampliações. O propósito gratificante de encarar as neorrealidades e para-realidades. Eu li só alguns tópicos. Na argumentologia nós temos aí os objetivos, onde tem 12 objetivos da remissão enciclopédica listados em ordem alfabética. E na remissiologia tem 15 itens, nós destacamos amplitude autopensênica, avanço mental somático, contraponto técnico, enciclopediologia e interrelações interdisciplinares. Agora, perguntas. Estive com você na semana passada, sua amiga da André Steiner. Fiquei curiosa com relação à conscienciologia. Gostaria de obter algumas informações, se for possível. Para que serve? Qual é o objetivo? Olha, a conscienciologia é o estudo da sua personalidade, para melhorar você, para você se sentir melhor, mais feliz com a própria vida, etc. Tal, entender o que se passa aqui. Tem gente que acha que a conscienciologia dá o balanço no mundo. Até um certo ponto é isso mesmo, que a consciência é a realidade mais séria, mais relevante que existe no cosmos. Agora, podemos utilizá-la para ajudar as outras pessoas ou nós mesmos? Sim. Qual a utilização prática de todas as técnicas? É melhorar tudo que a pessoa tem e ver o futuro dela, esclarecer o passado e potencializar as coisas boas no presente da vida dela. Para conhecer mais o trabalho, qual seria o primeiro curso a fazer? Qual a utilização prática, não? Olha, a primeira coisa aí que seria bom é ver onde é que você está e ver se tem alguém aí das unidades do Instituto ou qualquer coisa da conscienciologia. Se não, era começar a ver os livros, tem um deles que chama Nossa Evolução, para você ter uma ideia. Seria bom começar por aí. Agora, o mais é trabalhar com o processo das energias conscienciais, principalmente estado vibracional. Isso tem que fazer curso. Curso tem vários cursos por aí afora. Qualquer coisa você telefona para a recepção do CAE, que eles dão informações sobre tudo que você queira. E aí também, nesse www que você mexeu, o site aí, tem alguma coisa nesse sentido, é só mexer. Gostaria de maior esclarecimento sobre o processo de trancamento da faculdade mediúnica, como ele se opera, o que causa na pessoa, o que se pode ser anulado. A primeira coisa, isso é feito geralmente por guias cegos. E eles tiram a energia da pessoa quando faz isso. Isso é um negócio negativo. Isso é muito feito na Umbanda, Quimbanda, Espiritismo, tudo quanto é jeito aí. Tem várias dessas seitas sincréticas que usam essas coisas. Agora, com isso, eles anulam a pessoa. É como se tirasse a possibilidade da imunologia dela de se defender com as energias. Isso é um negócio totalmente negativo. É coisa de seita. Quais são os papéis da intuição, do talento e das visões do descobrimento da programação existencial? Enquanto dormia na noite de segunda-feira, lembro de uma consciência me dizendo que deveria realmente fazer. O episódio foi parecido com uma projeção de baixa lucidez. Pode ser,
Eles devem ter incomodado com você. É bom você ver que às vezes você está atrasado com o seu trabalho da ProEx. Então, as consciências estão mexendo com você. Eu posso sair do corpo e entrar em contato com meu filho que foi assassinado e não sabemos quem foi? Ele pode me esclarecer? Essas coisas podem acontecer, mas não é bom você forçar a barra, não. Pode dar assédio para muita gente isso aí. O que tiver que acontecer, deixa acontecer. Anota as coisas que ocorrem com você para você entender isso aí. Agora, isso aqui é o seguinte, parece que é com você já. Gostaria que a verbetógrafa explicasse na sinonimologia, página 89, a técnica da circularidade. A técnica da circularidade é um verbete que já consta na Enciclopédia da Conscienciologia, né, que tem uma relação muito estreita com a remissão enciclopédica. Porque eu vou ler aqui uma definição, porque eu acho bem interessante. Definição não, mas uma parte aqui na página, no caso 4905, ela diz assim, ó. A técnica da circularidade se assenta em estrutura lógica. As facetas do primeiro verbete potencializam as nuances dos argumentos do segundo. Os detalhes secundários do segundo enriquecem o terceiro verbete. E assim por diante. É uma reação em cadeia de discernimento. É semelhante ao que a gente faz com a técnica. O ideal seria ela ver o verbete que tem tudo lá. Agora, outro para você. Na antagonismologia, página 90. A repetição didática, a argumentação rebarbativa. Número? Página 90, antagonismologia. Não, 90. Antagonismo. Mas eu estou achando que não. Antagonismo é do outro lado de lá. Aqui, ó, na minha página. Escuta. Você está vendo antonimologia, eu estou falando em antagonismo. Olha aqui, ó, na página 90, do outro lado. Está lá. Olha lá. Tá bom. Repetição didática, argumentação rebarbativa. É esse? Então, o que acontece? Na hora que a pessoa está fazendo o que seja, né? Vamos supor, fazendo uma pesquisa, e a pessoa só coloca temas que sejam repetidos, com aproximação simples, mas que não enriquecem aquilo ali, né? E no caso de uma argumentação rebarbativa, é uma argumentação que pode contrapor o que a pessoa está falando. Então, ela pode, de certa forma, até enriquecer, dependendo do contexto, né? Agora, o rebarbativo quer dizer repetitivo, às vezes, que é o óbvio, que não precisava de repetir. E a repetição didática é uma repetição que é necessária repetir. Que é técnica, né? A diferença básica é. Agora, tem isso aqui, tem duas questões de ontem. Boa tarde. Tem uma dificuldade comparativa. Sou de família religiosa, desde avós até netos. Para você ter uma ideia, meu pai é diácono católico. Minha mãe é católica e meus irmãos messiânicos. Eu tive formação católica, mas nunca aceitei isso. Na primeira oportunidade, pulei fora. Eu tenho saúde de ferro, não pego nem gripe. Já meus irmãos e pais possuem a saúde toda errada. Desde lúpus sistêmico, diabetes, hipertensão e bronquite. Eu nunca tive contato com médicos, nem a quase nada relacionado à parapsiquismo. Só vi o jurei nesse ano pelos meus irmãos, mas não senti nada. Só pela literatura tenho conhecimento das sensações, mas sempre tive fenômenos estranhos, como pesadelos terríveis na infância, percepção aguçada da linguagem corporal e de ambientes, os quais eu não sentia bem, além de um autocontrole muito grande sobre meu corpo e metabolismo. Mas quando se trata de energia, não tem base comparativa. Não sei se domino ou não. Acho que sou casca grossa, pois tenho lucidez parcial em sonhos. Sinto dificuldade em desenvolver o parapsiquismo palpável perceptivo. Pode me ajudar? Olha, o seu problema é que você está na cara, né? Que você é casca grossa assim. Agora, tem que entrar nos nossos cursos e fazer aí para ver estado vibracional, assim, diz assim, mexer com o problema da energia. Você vai longe, não tem nada não. Agora, outra coisa, projeto de inclusão dos deficientes visuais no conhecimento da neurociência e conscienciologia através do acesso à leitura. Boa tarde a todas as consciências audientes nesse momento. O projeto de inclusão dos deficientes visuais, DV,
através do acesso à leitura, é uma iniciativa de voluntários do intercâmbio de Fortaleza e tem como proposta remover barreiras de aprendizagem ao conhecimento da neurociência e conscienciologia. Para incluir os deficientes visuais, é necessário mudança de paradigma pensênico e desenvolvimento de neosinapses das partes envolvidas, bem como aceitar e valorizar a contribuição de cada um conforme suas condições pessoais. O pontapé inicial desse megaprojeto começou com a transcrição da publicação do livro Nossa Evolução em sistema Braille e livro falado, o audiobook. Informamos a todos que estaremos reiniciando os trabalhos de gravação dos audiobooks e transcrições para o sistema Braille dos livros da Conscienciologia. Já encontra-se gravado o livro Projeções da Consciência. Inicialmente iremos gravar os seguintes livros: Manual da TENEPS, Manual da PROEX, Manual da Dupla Evolutiva. As metas serão: primeira etapa, iniciarmos trabalho de gravações em outubro, finalizando em março com o Manual da PROEX transcrito para Braille. Segunda etapa, até agosto de 2011, os outros manuais transcritos para Braille. Terceira etapa, iniciarmos a gravação do Tratado de Projeciologia a partir de abril de 2011 e o termo, iniciarmos o Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, sem data de início, mas com termo em 2012. Quarta etapa, até 2014 ou antes conseguiremos gravar os outros 2 tratados. Para tanto, assim que tivermos todo o projeto pronto, enviaremos todas as ICs. Diz que não é uma tarefa somente do intercâmbio, e sim de quem trabalha com a TARES. Claro que necessitaremos de incentivo pessoal e financeiro. Mais detalhes estão descritos no projeto. Um grande abraço a todos. Energias fraternas e serenas a todas as consciências. Lúcio Galvão, coordenador do projeto. Então, essa turma que está perguntando sobre deficientes visuais, ela tem tudo até 2014 aqui, pelo menos a coisa está bem projetada. Vamos ver o que vai dar. Agora, gente, voltando aqui à remissão enciclopédica, nós então vamos chamar aí o povo. Agora eu queria saber o seguinte: dona Jussara, está aqui o que eu prometi. Isso aqui eu estou dando para ela o verbete longevidade produtiva para o dia 1º. Elas querem, não sei o que vão fazer com isso. Sabe como é que é? Não sei. Agora, começando aqui de baixo, é a sua vez. Neida, eu queria, na página 92, na frase enfática, que você explicasse um pouco mais como que é essa recuperação de cons através do estudo dos verbetes. Então, eu vou ler a frase enfática, né? Exame minucioso e autorreflexão pertinente, utilizado na remissão enciclopédica, contribuem prioritariamente para a recuperação dos cons magnos da consciência pesquisadora. Eu vou dar o meu exemplo. Então, na hora que eu fui até o professor Valdo, pedi uma tarefa para fazer, ele me sugeriu que eu lesse um verbete que me sugeriu, foi discernimento de teologia na época, e procurasse ver qual a relação de outros verbetes com aquele ali. Eu comecei a entender o que era a remissiologia. Então, o que acontece? Eu entendi que, para mim, aquilo foi muito gratificante, ampliou o meu conhecimento, e eu percebi que isso poderia ajudar também outras pessoas. Então, houve uma recuperação de cons que até então eu nem imaginava, né? Então, eu penso assim que na hora que a gente começa a produzir, a escrever, isso já mostra que a gente aprendeu alguma coisa, recuperou alguma coisa, né? Porque dentro da minha área, né, eu tinha uma certa dificuldade em escrever. Eu já comentei isso contigo, né? Era mais números. Então, na hora que a gente começa a perceber que pode fazer isso, as recuperações daqueles cons começam a aparecer. Você teria alguma dica, assim, para dar para as pessoas que querem fazer isso? A pessoa faz uma imersão, ela pega uma quantidade X de verbetes. Como é que a pessoa poderia aproveitar melhor essa técnica? Seria bom ver esse objetivo que você colocou. Vai depender você de cada viu caso. aí, página 91. Objetivos. Isso aí está muito bom. Mas acho que em relação à dica, vai depender de cada caso. Por exemplo, se a pessoa está pesquisando um tema, né? Ela pode pegar a enciclopédia, ela procurar os temas que são mais afins ao seu tema de estudo, e estudar todos os temas da remissiologia desses verbetes. E olha aqui. Tem aí.
Uma pessoa que não usar a remissologia do jeito que ela está feita é um boboca, bobão, bobalhão e mais alguma coisa. É um bobo, porque está desperdiçando, está tudo mastigado, só falta deglutir. Eu queria comentar para o senhor Valdo, no meu entendimento, o senhor me corrija que o senhor é o autor da técnica, né? Eu só estou reproduzindo. E dá trabalho de fazer isso, você sabe. A remissologia dá trabalho, arranjar 15 aí não é fácil, não. Mas eu quis dizer o seguinte, que para mim a remissologia, dentro da enciclopédia, dentro de qualquer verbete, é uma das seções mais importantes. Depois Não, da definição, não tem isso em livro nenhum desse jeito. Não eu tem. não achei isso em parte nenhuma. Eu tenho essa ideia faz 50 anos. até me parece Eu não assim, achei em parte nenhuma. ela seria uma parte, assim, em vez de mental somática, seria cosmofisiológica, né? Porque o que ela amplia é a cosmovisão da pessoa. Agora, o problema, só tem um caso aí que é uma deficiência, mas não tem jeito. 15 é muito pouco. Tem alguns desses que precisam colocar 30, para ficar mais claro, porque é tudo que já tem. Agora, veja, isso vai aumentar. Daqui a pouco, em vez de 30, eu vou achar que precisa ter 50 em cada um. Mas nós não podemos fazer isso. Com 15 já dá uma dica. Agora, o problema é selecionar bem os 15. Os que são, exatamente, que são mais em cima do Entende? Para dar o filé mignon, porque Uhum. através daqueles 15, a pessoa vê a remissiologia deles, ela vai ter outros. Exatamente. Ali há um processo de reverberação, está entendendo? Pensa bem, 15 vezes 15, olha o tanto que não dá. Essa é outra Entendeu? dúvida que eu tenho, assim, como é que a gente faz para selecionar o que entra e o que a gente deixa Agora, de eu fora? vou dar uma dica que ela não sabe, nem você. Isso é a minha técnica, porque quem está trabalhando mais com esse papel sou eu. Estou aprendendo a opção de coisa. Uma das coisas mais sérias que tem é isso que eu falo sobre o detalhismo. Olhe os detalhismos quando tem muitos processos de máximo. Então, por exemplo, esse dela, ele tem 7. Agora, o ideal é você ver assim, de 7 ou 8 para cima. Agora, com 11, você já vai ter muita ideia. Então, por exemplo, você pegou aqui, na remissiologia, você viu que tem 15. Então, você pega e vai em cada um deles e vê o detalhismo. Aquele que tiver com 11, separa, marca. Que aquilo vai te dar mais subsídios. Ele vai enriquecer muito mais sua ideia. Você entendeu ou não? Os máximos do detalhismo. Mas assim, até para a gente está escrevendo verbete, aí vai selecionar, então um critério seria esse. Não, você quer ver, por exemplo, dentro daquela sua especialidade, daquele seu tema, você olha os 15 e vê nesses 15 se tem algum, por exemplo, que tem 8, 9, 10, 11 máximos do detalhismo. Olha que esse aí tem mais substância, tem mais subsídio. Ele vai esclarecer mais, ele expande o processo para você. Mas é que tem uns Às assim, vezes já ó, está tudo mastigado ali. mas é que uns, professor Valdo, é bem aproximação simples, assim, bem juntinho, outros já estão um pouco mais distantes. Sei, mas às vezes aí não é bem a aproximação simples só, não. Ele vai expandir, você está pensando desse tamanho, ele vai te colocar pensando desse tamanho o mesmo assunto. Por isso que eu estou falando para vocês que eu estou começando a ampliar o detalhismo, porque é o jeito de dar, colocar, quem está mexendo com o microscópio, eu vou dar um telescópio. A pessoa vai ver muito mais. Eu já tenho até agora 46, faltam 4. Para inteirar os 50 Agora, que eu falei que até dezembro eu ia chegar lá. Faltam essa só 4, ampliação eu estou em do- setembro ainda. Meus negócios andam tudo rápido. Mas essa ampliação, ela tem que ser toda assim, em cima do lance, né? Porque senão pode ficar grande. Não, segue o que está na remissologia. Você não tem muito trabalho com isso. Eu já estou dando tudo mastigado, gente. Esse verbete dela eu considero muito prático, objetivo, é um dos mais práticos que já foram apresentados aqui. Por isso que eu insisti com ela para fazer isso. Entende? Porque eu já expliquei essas coisas de remissologia, tem vários lugares que eu já falei sobre isso, tem até artigos sobre isso. Mas agora, o caso é que hoje nós estamos julgando com um jogo mais sério. Já tem 1.800, vão ser publicados agora 1.820 verbetes. Tem vários deles que nunca foram falados aqui dentro. São mais de 100. Ainda não foram tocados aqui dentro. Entende? Então, isso é fácil uma experiência, na hora que você tiver com a enciclopédia na mão. Agora, espera vir o outro também. O papel é bom para você compulsar depois.
Mas para fazer a pesquisa, o ideal é pegar quando tiver o dividido. Daí depois você pega o papel. Primeiro vai no dividir, depois você pega o papel. Agora, gente, eu nunca fiz nada tão mastigado igual isso para o leitor. A remissologia, por isso que eu acho, é muito mais sério que nós estamos falando. Agora, pensa nisso, detalhismo e máximos. Só de 11 até agora, que eu já contei, tem 46. Agora, eu vou levar isso daqui nesses próximos anos, isso vai aumentar. A maioria dos que eu estou fazendo agora tem 11. Entende? Agora, quando tem 11, mostra que o processo de todos os detalhismos, às vezes tem 17, 19, 20. Você entende? Então, ele fica muito mais substancioso em matéria de informação. Tem muito mais, entende? A visão é maior, a pós-visão. Valdo, só em cima disso, esses 5 que você pega na hora? Não, esses 5 eu anoto aqui enquanto nós estamos aqui. Eu anoto aqueles que eu conheço que para o tema é melhor. Por exemplo, amplitude autopensênica, avanço mental somático, contraponto técnico. O contraponto aí é muito importante porque a remissiologia, ela coloca cotejo e semelhança, similitude. Isso é muito importante. Outra coisa, enciclopediologia, porque isso aí é técnica da enciclopédia. E as inter-relações interdisciplinares, que é o que acontece mais dentro da remissiologia. Então, aqui, ó, nesses 5, eles são terríveis. Mas aqui tem mais coisa. Por exemplo, repetição paciente, verbete. Por exemplo, esse verbete aqui é o verbete. Ele é importantíssimo. A nuance também é uma informação. Ele dá todas as dicas. Hein? O verbete nuance também é bem importante. Também é muito sério. Eu vou dar uma dica para a Kátia, já que ela tem uma certa dificuldade, está querendo aprender mais, né? Nós temos oficinas, são realizadas periodicamente, oficina da remissiologia, e também no curso de herpetografia, do qual tu também faz parte, né? Bem no finalzinho, nas últimas aulas, tem uma aula que especificamente sobre a sessão remissiologia. Está convidada a assistir. Agora, ó, daqui os tempos eu vou examinar se vale a pena eu fazer um verbete com 200 verbetes que a pessoa devia de ver se ela quer ampliar os assuntos. E eu coloco lá, na ordem alfabética, os verbetes com os temas. Vai ser, ó. Não, tudo mastigado, é o mastigo do mastigo do mastigo do mastigo. O rango já virou água, é só engolir. Entende? Vai ser o máximo. Mas isso eu preciso de tempo. Mas eu preciso ter também uns 200 que tenha, no mínimo 11. Dá o filé mignon. Você está entendendo? Se você vai fazer um verbete, eu posso começar o verbete desse jeito. Se você vai redigir um verbete, dá uma olhadela nessa listagem aqui à frente, se o seu tema incorre em alguma coisa. Olha isso primeiro. Isso pode servir depois de orientação para quem queira fazer verbetes novos. Entende? Agora, isso aqui é filé mignon, gente. Presta atenção. Isso é a síntese da síntese da síntese da síntese. Acabou a exegética, entende? A hermenêutica, a análise. É a síntese da síntese da síntese da síntese, é tudo mastigado. É tudo ok. Agora, é isso que eu queria que as enciclopédias fossem assim. É o que eu sempre reclamava. Eu falei isso para minha mãe. Era menino. Foi antes de sair de lá, antes dos meus 12 anos, eu falei para ela, minha mãe, eu acho que devia de ter mais detalhes, pormenores na enciclopédia. Está muito pouco isso aqui. E eu falando isso para ela, ela falou assim, meu filho, você está querendo muito. O povo já faz isso, é uma bênção já ter uma enciclopédia. As entradas que tem a enciclopédia, isso ajuda demais. Eu quero mais, não. Isso aí é pouco. Agora eu estou fazendo, estou cumprindo o que eu falei. Esse aqui é terrível. Agora, é a primeira enciclopédia que tem desse tipo, com essa análise, com esse estilo, com esse esquema, esse projeto do jeito que está aqui, materializado. Que não valorizam a remissiologia, não sabem que estão perdendo. Não, a maioria não entende o que é isso. Começa o seguinte, esse termo, remissiologia, praticamente não tinha. Quem arranjou isso foi eu. Tinha remissão, e fica só nisso.
povo não entendia essas coisas, não leva isso em E a consideração. acepção da palavra remissão só tinha também mais no sentido de perdão. Não Mais é o sentido processo aí. dicionário, com as coisas todas, entende como é que é? Agora, do jeito que eu estou fazendo prático desse jeito, só falta engolir, não tem mais nada. Agora, eu acho que é só você. Oi, Neida. Na fatologia, na quinta linha, você coloca a desinibição mental somática. Então, explica como entra essa desinibição através da técnica da remissiologia. Então, eu estava colocando como exemplo para a Kátia, né, o meu exemplo pessoal, que dentro da minha área, por exemplo, eu sempre fui limitada a trabalhar com números, né? Então, até na hora das reuniões pedagógicas, a pessoa que ia fazer a ata não queria fazer, tinha que escrever. Então, quer dizer que a gente ficava mais limitado, mais eletronáutico mesmo, só lendo aquilo que interessava. Na hora que a gente começa a expandir o conhecimento, começar a ler mais, entender mais o conteúdo, essa expansão mental somática ela acontece. A gente fica mais inibida. Tanto é que estou aqui hoje apresentando o verbete, né? Então, eu acho que para qualquer pessoa interessada, mesmo que a pessoa não seja inibida de uma outra forma, no contexto mental somático, isso vai dar uma expansão na ideia. A pessoa pega um tema, por exemplo, vamos supor lá, como é que você fala, a plantação de mandioca, né? Na hora que a pessoa vai pesquisar a respeito daquele tema, a pessoa vai começar a expandir a sua criatividade. E vai, eu peguei seu exemplo, né? Ela vai expandir a sua mental somaticidade, então acho que é por aí. Eu acho que agora é a sua vez, né? Neida, parabéns, né? A coisa Já foi abolido, né? Diferente. Retardatário. Eu tenho uma sugestão aqui em relação à fatologia, incluir os ganchos didáticos. Aí você repensar e ver se vale a pena incluir. E a minha pergunta original ela já foi respondida, que seria como que é feito, né? Qual é a técnica utilizada para se construir aí a remissiologia, mas acho que já está respondida. Já foi clareado, né? Mas você poderia explicar um pouquinho mais o item 11 da página 91, né, dos objetivos, a panorâmica, observar o enfoque do tema com visão conspectiva. Então, panorâmica, né? Olhar de cima, né? Aí fala assim, observar o enfoque do tema com visão conspectiva, com visão prudente, cautelosa, vendo exatamente se aquilo compete, entra no âmbito daquilo que estou falando. Porque às vezes a gente olha o tema, eu lembro que no início, quando eu fazia remissiologia, né, eu olhava na listagem da enciclopédia, quando eram ainda poucos verbetes, agora já aumentou o número e fica mais difícil, né? A gente olha o tema e parece que não tem a ver com o tema em estudo, só que na hora que a gente vai ler, realmente, não tem. Então, aquela coisa da gente ter uma visão mais cautelosa, realmente, ver se aquilo faz sentido. Eu percebi isso quando eu estava voluntariando na expansão, né, dos verbetes, como conseguir manter essa panorama, essa linha, sem sair do foco, né, principalmente do autor. Então, como é que você desenvolve isso, não indo pelo seu panorama, mas tendo essa abertura maior, né, esse abertismo para conseguir... Procurando o veio do tema, né? Exatamente. Ok. Gente, vocês precisam ter cuidado com a Neida, porque Francisco veio hoje para defender. E sentou de pé para qualquer coisa. Isso é que é amor. Isso é amor. Ele não estava para eu vou justificar para Mas olha, você queria falar alguma coisa? Não, fala no meio aí. Não, só nessa lógica, só queria perguntar uma coisa. Essa visão panorâmica, quando você vai buscar, você, por exemplo, pega por especialidade, qual que, no dia a dia, qual é o seu procedimento? A minha técnica, né? Então, eu uso várias. Por exemplo, eu até trouxe aqui, ó. Normalmente eu imprimo a listagem dos verbetes. Tá? Então, eu imprimo em ordem alfabética, depois eu faço uma outra listagem que é em ordem cronológica, outra em ordem de especialidade e outra em ordem de tematologia. Então, eu pego o tema e vejo em que especialidade vai enquadrar. Depois eu vejo qual é a interdisciplinaridade daquele verbete. Vocês sabem que ela é matemática, igual a Rosa, né? Por isso que tem essas coisas desse jeito. Na hora, por exemplo, que esse tema é mental somatologia, por exemplo, eu vou lá na mental somatologia, na especialidade, e vejo quais os verbetes afins com ele.
de repente ler neutro, vou procurar nos verbetes neutros. Mas não fico só por aí, porque às vezes eu posso pegar um campo muito limitado. Então eu procuro também na listagem cronológica para ver quais são os outros temas afins. Mas eu vou ter surpresa, por exemplo, se eu não incluir na interdisciplinologia, vamos supor lá, não incluir evoluciologia. E eu vou ver que evoluciologia, no verbete, vai ter afinidade com o que eu estou falando. Então, uma coisa que é importante na hora de montar isso aqui é leitura. Logo que eu cheguei no CAEC, o Paulo falou para mim, teu caso é leitura, 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 leitura. E eu segui a risca, né? Então, na hora que a gente vai fazer uma... Ela usa todos os meus macetes. Ela fica de olho em tudo que eu faço. Então, na hora que a gente vai Você fazer criou uma equipe. Vai fazer uma oficina, né? Primeira coisa que você pede para as pessoas, leiam o verbete, leiam a definição, tirem as dúvidas no dicionário, vejam todas as acepções das palavras que vocês não entenderam. Depois é que vão passar a realmente procurar os elementos, os outros verbetes, que têm a ver com aquele tema. Tá? Se a pessoa não ler, se a pessoa passar batido, eu lembro que uma vez a pessoa disse, isso é bobagem, é só pegar no Find, é bem fácil, coloca a palavra no Find. Aí fica muito simplório, né? Não fica uma coisa tão profunda, porque na hora que a gente vai ver realmente aqueles temas, até podem ter alguma relação. A gente não vai no ponto, não vai no veio. Então, o importante é ler, ler e ler. Tem primeiro uma pergunta assim de ordem pessoal. Como e quando e por que você se interessou assim pela remissiologia? Foi bem antes de você escrever, né? Sim, é aquilo que eu comentei já em outra apresentação, né? É que foi assim, eu via todo mundo participando da enciclopédia, ou então aprendendo alguma coisa, porque eu chegava no ciclo, eu ficava assim com tanta variedade, o cardápio era tão vasto, né? E eu queria aprender alguma coisa. E aí eu vi o pessoal com alguma tarefa do professor Valdo, e eu me intrometi, né? Professor Valdo, você pode me dar uma tarefa? Ele me dava uma coisa para eu fazer, faz isso aqui. Aí um dia ele falou para mim assim, leva esse verbete, leva essa listagem aqui da enciclopédia, que na época eram menos verbetes, né? E vê qual é a relação que tem com isso aqui. Qual que tu colocaria na remissiologia? E foi isso que eu fiz. Na hora que eu fiz aquilo, eu comecei a estudar as outras remissiologias também, né? Os outros verbetes, que até então eu não tinha me chamado a atenção. E eu vi que aquilo expandia muito o conhecimento. Então, a partir daí, eu fiquei tão animada que eu cheguei para ele e falei assim, professor Valdo, hoje que as pessoas têm que saber desse processo aqui. Eu lembro, não sei se o senhor vai lembrar, que ia passando a Mabel, e o senhor chamou a Mabel. Mabel, vem cá, repete o que tu falou aqui. Eu repeti, ele falou assim, as consciex procuram as consciências. Então, quer dizer, a gente montou um grupo para começar a fazer esse estudo. E na época, a gente tentou montar um grupo de estudos primeiro, né? As pessoas até apareceram, mas a gente não conseguiu dar continuidade nisso aí. Porque na hora que eu vi o lançamento da primeira versão da enciclopédia, 240 verbetes, alguns não tinham remissiologia, né? E a minha preocupação seria em ajudar naquela parte, contribuir naquela parte ali. Então, teria que montar uma equipe, realmente. Mas mesmo assim, mesmo que a gente não tivesse conseguido se organizar nesse grupo, em função de horário das pessoas, né? Eu consegui montar uma oficina, e aí chamei outras pessoas, chamei a professora Elizabeth, que trabalhou comigo um tempo, nós começamos a oferecer a oficina. Uma outra coisa, no início, a remissiologia eram só 7 verbetes, porque tinham poucos verbetes, como é que você ia citar se não tinha? Eu falei assim, tem que chegar a 15, eu vou trabalhar com 7. Depois nós fizemos com 10, com 12, até chegar a 15. Hoje, a maioria são de 15. Então, eu acho que agora ficou pequeno. Depois de 1841 verbetes que eu tenho lá. Mas é importante eu falar isso, que na época as pessoas tinham que escolher somente 7, ou no máximo 10, né? A dificuldade que as pessoas tinham de abrir mão daqueles temas que elas achavam que era... Não, e eu tinha falado desde o início o seguinte, quando chegar a 1.500 verbetes, tem que ter 15 na remissão. Essa aqui era a minha técnica. E agora você está achando que tem que ser 30, né? Agora, Rosa, eu acho que é a sua vez agora de se manifestar. Mas posso só perguntar também sobre o detalhismo? Queria que você falasse, só um minutinho, tá? Que você falasse um pouco, porque essa questão do detalhismo aqui na remissiologia, como é que isso ocorre aí, desse ler nas entrelinhas as informações relevantes ou dados complementares? Você se refere a isso na hora da pesquisa, na hora da leitura, item 9. Item 9. Dos objetivos. 91. Tá.
lendo as entrelinhas, as informações relevantes ou dados complementares da pesquisa realizada no momento. É que, na verdade, aquilo que eu falei, né? Se a gente vai buscar no FIND, a gente vai achar algum tema que ele é similar ao que eu estou procurando. Mas aquele detalhe, aquela nuance, aquela minúcia, né, que está naquele verbete, que realmente vai complementar o que eu estou falando, esse eu chamo de lendo as entrelinhas. Agora, essa parte que o Oswaldo está falando de ter 11 máximos na detalhismo, isso é uma coisa que ele comentou agora, eu não sabia, né? Então é mais um... Não, mas já falei aqui. Já falei não, mas em relação à remissologia. Ah, tá. Remissologia é. Não, porque eu acho muito interessante essa coisa da remissão, que lembra, nesse formato dos verbetes, cruzando essa questão da remissologia, lembra muito a questão do hiperlink, né? E pela formatação, pelo conforto dos verbetes, você fica assim com uma remissão exponencial, né? Meio quase que infinita. Não, né? E outra coisa, muito interessante. Na verdade, o algoritmo prático. O senhor roubou a minha fala, professor Vargas. O senhor roubou a minha Ela fala, ia você não falar pode. sobre isso, né? Eu ia brincar Seu com a algoritmo objetivo, prático. Eu ia brincar com a Neida, que ela queria fugir tanto da matemática, mas ela escolheu, entre as sessões do verbete, aquela que é mais matemática, que é mais algoritmo. Eu ia brincar. É lógico. Dulce, para falar para ti que na estrangeirismologia, o segundo item diz assim, ó, os links auxiliares, poderiam ser os hiperlinks também, né? Certo. Mas, de certa forma, um link também. Claro. Tá. Chegou ali o Felipe, mas eu acho que ele não está pronto, né? Ele não está preparado. Nós vamos te dar meia hora. Agora, gente, eu queria que vocês batessem umas palmas hoje para uma moça, minha amiga, que está completando 88 anos. É a Mercedes, aquela menina que está lá, ó, de óculos. A Mercedes é minha amiga de muitos anos. E agora ela chegou aí desde ontem, sabe? E hoje está completando 88 anos. Quer dizer, 18 anos, né? 18 anos. Está cheia de vida lá. Alegre, cheia de vida. Então eu já falei com ela que a minha irmã tem 90 anos. Então, daqui uns tempos, eu acho que seria bom nós criarmos o Clube dos Centenários aqui na CCCI. Todo mundo que tiver de 90 para cima pode entrar no clube. E eu quero ver se eu chego lá, se vocês me ajudarem. Está entendendo? De modo que vamos ver, né, o futuro imediato, como é que fica. Deixa eu completar uma pergunta aqui. É em cima do que o pessoal está perguntando mesmo. Só que na fatologia, você falou assim, na primeira linha logo, a atenção à singularidade e o uso de contrastes. Eu queria saber se você tem alguma divisão, assim, como é que você faz isso? Você procura meio a meio as singularidades e os contrastes? Como é que você faz isso para fazer a remissão? Na verdade, assim, eu não tenho uma regra, né, Rosa? Mas na hora que você está lendo um outro verbete complementar e você vê que aquela singularidade é importante, a gente deixa... o que eu costumo fazer quando eu estou fazendo a remissologia? Eu vou listando vários verbetes. Então, eu vou fazendo aquela listagem e marco o que me chamou a atenção naquele ali, tal ponto. O que me chamou a atenção no outro. E no final, quando eu tiver que fazer os 15, né, eu vou ver se realmente aquela composição me serve. Então, não existe uma regra. Eu vou aproveitar tanto os contrastes, quanto as ideias singulares, quanto as associações, dependendo da necessidade do que eu estou desenvolvendo, tanto na patologia, quanto no vitalismo, quanto na argumentação, entendeu? É porque eu sempre vejo você fazendo, contando assim, quantos nosográficos, quantos homeostáticos. Isso não tem relação com isso que eu te perguntei ou não? Não, muita relação. É porque, na verdade, assim, ó, se o tema for homeostático, na verdade, a maioria das similitudes serão homeostáticas, mas isso não é uma regra. Eu posso colocar também, né? Eu posso falando eu. E às vezes é bom variar, para dar um outro aspecto do assunto. Pois é, eu sei que ela fica preocupada com isso. Eu queria saber como é que ela faz essa medida. Uma das coisas mais sérias que tem, se você quer saber, é aquilo que eu já falei muitas vezes e repito. Olhe a especialidade antes de tudo. Mas agora não vai no bico da especialidade só daquilo que você viu. Procura nas entrelinhas. Por exemplo, experimentologia. Não procure só experimentologia, procura pesquisologia, autopesquisologia. Quando você for procurar, procura entre parênteses, porque toda especialidade ela vem entre parênteses. Já foi tudo feito de caso pensado, para ficar fácil. Tudo mastigado.
Então, procura que tiver entre parênteses, que você vai já direto naquela que interessa. Agora, então, veja, você vai estudar aí um tema, experimentologia. Então, você procura aquela que esteja entre parênteses. Depois você procura pesquisologia, entre parênteses. Se tiver problema, você põe autopesquisologia, entre parênteses. Agora, ali, você vai olhar dentro do detalhismo, se o detalhismo é rico ou pobre. Aquele que for pobre, você descarta. Fica como seja rico. Você vai ampliar muito. Agora, como é que você vai selecionar nesses ricos aquele que você deve olhar? Aí você tem que ver se ele é homeostático, se é neutro, se é nosográfico. O seu em relação com os outros. Isso aí fica tudo mais fácil, vai já direto aos finalmente. Tem mais uma coisinha aqui. No trinomiologia, na terceira linha, você botou trinômio. Detalhismo, maximização e exaustividade. Esse maximização, você pode expandir para mim? O que você quis dizer com essa maximização? Então, eu penso assim que na hora que a gente está buscando complementos para aquele tema que a gente está pesquisando, isso vai ampliar. Essa maximização, eu penso na questão de ampliação. Entendeu? Não é a questão dos máximos que estou colocando aqui, mas é da ampliação do tema em estudo. De certa forma, estou buscando coisas que sejam exaustivas, né? Então, aquilo vai ampliar, vai deixar melhor, vai deixar maior. Nesse sentido. De qualquer forma, né, a gente começou com o autor da técnica aqui, qualquer dúvida que não estiver de acordo, ele vai me complementar. Tem mais Bebeto? Pode. Não tem, não? Mas o Felipe vai esperar meia hora. Não sei se tem mais. Na trinomiologia, na quarta linha, aqui tem a conexidade, conotação e concatenação. Eu queria que você desse uma explicada, assim, detalhada. Então, na hora que a gente está fazendo a relação da conexidade, a conexão da afinidade dos temas, né? A questão da conotação tem que ver a conexão. E o ligamento, o encadeamento e a concatenação disso aí, das ideias, né? Então, juntar as pontas. A conexidade, eu tenho a ligação, depois no fim o encadeamento. Sim. Essa implicação no meio, eu queria... Como é que se faz essa... Aqui no meio, a implicação... Pode repetir a pergunta? Seria uma implicação, né? Conotação, implicação. Arlindo, pode repetir a pergunta? Então, ele começa com uma ligação. Sim. E termina com encadeamento, que é concatenação. Ela começa com uma afinidade, conexidade. Afinidade. Então, trinômio, conexidade, que é uma ligação. Isso, uma afinidade. E depois termina, termina no encadeamento, correto. Agora eu queria que você explicasse no meio essa conotação aqui no meio. A conotação é a conexão dos dois. Por exemplo, a gente falou conexidade como sendo ligação. Pode ser uma ligação também. Então, ela começa com a ligação e tem que ter uma conexão entre a outra ligação. Não é isso? É uma conotação. Seria a técnica da circularidade. Entre os dois termos? Entre todos os temas afins. Entre tudo aquilo que eu busco, né? Se eu busco ampliar o tema, eu busco uma coisa que ela seja conexa, que ela tenha uma conotação melhor e que ela possa ter um encadeamento lógico. Correto. Coerência e coesão. Pode falar, Tia Rosa. Isso aqui, eu também fiquei pensando, mas eu acho que tem a ver com a coerência, com a coesão e com a conotação, porque aí a palavra, ela pode ser denotativa ou conotativa. Então, a expressão, né? Então, assim, você pode dar várias conotações para uma mesma palavra. A conotação então, eu acho que tem a ver com isso, na minha opinião. Não sei se é isso que você colocou. Então, tem a ver com a coerência, com a coesão e com a conotação que você quer dar ali naquele momento. Correto. Enfoque, né? Com enfoque. Conotação, exatamente. Agora, tem a ver com o tema também, né? Só para chatear você e ela, do ponto de vista de forma, se vocês quiserem fazer a frase enfática quadrada, que ela não está aqui 100%. Então, é muito fácil, eu já dou a dica. Eu sei que eu estou acostumado a conhecer as letras todas como é que são. Aqui seria a acurácia minuciosa e a autorreflexão pertinente utilizadas. Isso aí já vai fazer ela quadradinha. Você quer que eu mudo?
Então está feito. Eu vou fazer lá, deixa comigo. A acurácia. Entende? O ti passa para outra linha. E aí fica tudo mais ou menos quadrado. Talvez vai faltar meio espaço em cima na primeira. Isso, com o tempo, vocês vão vendo pela letra. Não tem jeito de errar isso aí, tá? A pessoa acerta sempre. Hein? Não, presta atenção. A acurácia minuciosa e a autorreflexão pertinente utilizadas, isso aí já vai encaixar, vai ficar quadrado. Agora, ó, é muito mais fácil de trabalhar depois que está feito aqui. Entendeu? Muito mais fácil. Professor, aqui em cima no ar. Sim. Para Neida. A questão para ela. Neida, é com você, tá? Olha para lá, ó. Pode falar. Isso. Olha para lá. Olha só, na exemplologia. Tá. Eu não sei se eu entendi a segunda, a verbetografia. Aqui você está chamando a enumeração vertical de no mínimo 10 verbetes. Quer dizer, aqui você está chamando a atenção para o autor ou para a autora, e lá na primeira remissão verbetológica, para o leitor ou para a leitora, ou... Você pode explicar? Aprofunda essa exemplologia. Exatamente isso que tu falou, Tânia. A remissão enciclopédica verbetológica é do enfoque do leitor. O estudo acurado, está falando aí, o estudo acurado a partir da seção remissologia. A pessoa está aprendendo, recebendo a informação através dessa listagem. Já na remissão verbetográfica, a pessoa está escrevendo, está montando a sua própria listagem de verbetes que vão ser afins com o tema que ela está estudando. Perfeito. Espetáculo. É muito detalhe matemático dela. Ela está dando um show de matemática. Dentro da forma. Tá, mas agora veja, hein? a enciclopédia também é um bandilógio em vocês sobre isso, porque todo o tempo é matemático, né? Você sabe, né? Todo o estilo é matemático. O processo de pegar uma apostila e transformar na enciclopédia, isso é matemático. É saída aritmética para a matemática superior. Na forma. Isso nunca foi feito desse jeito que nós estamos aqui. Na forma com o conteúdo, né, professor? Não, eu sei, mas o problema todo, o conteúdo é que interessa. Mas o que, numa enciclopédia, a forma, a estilística é muito importante. Tá, Neida, tá um espetáculo, verbete, também o seu desembaraço, os seus exemplos, a casuística pessoal. Muito bem. Não, muito o melhor obrigada, da história é que ela tem numerologia, te deu um bandilógico. A numerologia está de acordo, Tânia? Perfeita, estou dizendo um espetáculo. Quem é que está com o microfone? Ah, o Felipe ainda não falou. Depois de meia hora, tal. Neide, parabéns aí pelo segundo verbete, né? Acho que é um exemplo para todo mundo. Ninguém ainda tinha falado isso. E eu gostaria que você comentasse na antagonismologia o antagonismo repetição didática, argumentação rebarbativa. Dentro do teu mecanismo... É essa que você já falou. Não, mas tudo bem, né, retardatário, né? Nós já tínhamos comentado, Felipe, essa questão aí, foi uma pergunta de um tertuliano. Eu tenho outra aqui, se quiser passar. Não, pode, tu que sabe. Não, mas responda para ele, é bom. Então, a questão assim, ó, do antagonismo como repetição didática é aquela forma que você está explicando, né? Tecnicamente, como é que deve ser. E a argumentação rebarbativa é aquela argumentação que não tem sentido, como se fosse uma tautologia, como se fosse um pleonasmo, sem sentido, entendeu? Mas, viu, como é que você faz, né, na hora que você está construindo o texto, para você conseguir identificar essas questões? Assim? Então, aquilo que eu estava falando antes, na hora que a gente está listando os temas que são afins com o tema em estudo, né? Por exemplo, estou pesquisando lá ciclo mental somático, por exemplo. Eu vou pegar uma listagem, no meu caso, eu olho a minha listagem que eu tenho aqui, que eu tinha falado, né?
Eu posso olhar pela especialidade, pela dermatologia e também pela ordem cronológica. E vejo quais são os verbetes afins. De repente eu vou listar 100 verbetes, ou mais até. Mas depois eu vou ter que ler, porque eu já tenho a minha definição, eu tenho aquele enfoque que eu quero dar, aí eu vou ler os verbetes que realmente se aproximam daquilo ali, para que eu não seja, de certa forma, rebarbativa, colocar coisas que não vão me acrescentar em nada. Então, por exemplo, não vão enriquecer o verbete. Mas se tem 2 verbetes que se assemelham e têm relação direta com o tema, você escolhe um deles. Então, no caso de temas assemelhados, por exemplo, né, é possível. Então, qual é a sugestão que a gente tem dado nas oficinas, o professor Valdo me corrija se for possível, quando é o caso assim, ó, a gente tem que deixar 15. E se a gente tem assim temas, vamos supor, verbete, verbetógrafo e ver a ciência. Esqueci agora do tempo. No momento que entrar uma logia, que é uma ciência que é mais ampla, o que eu faço? Eu vou entrar com a logia, que ela vai embarcar todos. E vou deixar aqueles assemelhados, mais simples, para depois que a pessoa, na hora que ela ler a ciência, ela vai saber que tem mais coisas. Entendeu? Entendi. Felipe. Beleza. Não, clareou bem. Não clareou bem. Vamos ver aqui, por exemplo, ó. Nesse verbete aqui na Remediologia, tem assim, ó, enciclopediologia, tá? Aí eu poderia colocar enciclopedista, não tem um verbete, mas vamos supor que existe esse verbete, enciclopediologista, enciclopedismo, vários outros relativos ao mesmo. Então, são temas assim, assemelhados, mas não são a mesma coisa, né? Só que na hora que eu pegar o termo aqui, logia, que é mais amplo, ele enriquece mais a remiciologia do que se eu colocar todos esses, ou se eu colocar um menor, entendeu? Tem que olhar isso que ela está chamando de amplo, é o âmbito, o universo, aquele contexto maior da cosvisão. Você tem que saber o que está mais adequado para aquilo que você quer tratar ali na hora. Entende? Tem mais uma questão aqui em parafatologia, na terceira linha, de cima para baixo. O propósito gratificante de encarar as neorrealidades e para-realidades. Qual o link que você faz direto assim, com a condição da remissão? É que na hora que tu está fazendo a expansão de um tema qualquer, com certeza acontecerão sincronicidades, né? Relativa à multidimensionalidade. Então, por exemplo, na hora que eu estava dando falando, né? Que eu comecei a ler os verbetes e tinha achado que eu tinha entendido alguma coisa, né? A respeito da remissologia. E o professor Valdo me disse assim, ó, as consins procuram as consex. Aliás, as consex procuram as consins, quer dizer, de certa forma a gente vai ter uma afinidade, né? Com as consciências afins, com esse tema, inspirando a gente. A gente vai ficar, de certa forma, no meu caso, gratificado de ter recebido essa informação e de entender de uma outra forma. Que até então aquilo ficava estava obscuro para mim, no meu caso. Não sei se ficou claro, Felipe. Ficou claro. Obrigado. Quem é que está com o microfone? É você, Janete. Neida, aqui na página 90, na interaciologia, a interação, detalhismo, generalismo. Como é que você pode fazer isto sem perder o foco? Então, essa interação detalhismo-generalismo é quase que a mesma coisa que você estava falando lá para o Felipe, né? A gente vai buscar detalhes que sejam includentes, enriquecedores, e também detalhes generalistas, mas que não sejam assim muito longe, muito distante. Então, a gente vai procurar um detalhe que seja expansivo, da mesma forma que um termo mais generalista. Por exemplo, como eu falei o caso da enciclopédia lá, né? Ele é mais geral, a enciclopediologia é mais geral do que enciclopedismo, do que enciclopedista. Não sei se deu para ficar claro, Janete? Não, deu para entender assim, porque eu sou dispersiva, né? Então, a tendência é ampliar demais e me perco na pesquisa quando eu preciso de focar uma ideia. Uhum. Então, tem alguma dica que você pode dar para a gente aí para dimensionar esse espectro, para não sair muito fora da casinha?
Olha, fica difícil a gente dar uma dica, que é uma coisa que é mais pessoal, entende? Mas o que eu vejo? Na hora que a pessoa começar a estudar, ler o seu verbete, ver qual é o enfoque que ela quer dar, qual é o veio que ela quer seguir, ela vai anotando naquela sua listagem, onde ela escolheu um tema que seja afim, colocando o que chamou a atenção. E vamos supor que ela tenha lá uma lista de 100 itens, mas só tem que ficar com 15. Então, na hora que ela for fazer aquela seleção dos 15, que ela realmente fique dentro do foco. Então, ela vai ler, esse está no foco? Isso interessa, vai acrescentar, vai ampliar? Certo. Interessa, fica. Não interessa, corta. Tá, entendi. Obrigada, Neida. Neida, aqui na frente. Eu queria te dar uma sugestão de colocar a técnica. Eu vi que você colocou a associação aqui nos objetivos, mas também, até para fazer o máximo, e porque eu acho que é bem importante, eu senti falta, a técnica da associação de ideias. E uma outra coisa que é bastante falado é a questão da aproximação simples, né? Uhum. Eu não sei se pode entrar em algum local, porque até... Sim, tem aí, eu já vi no objetivo, mas o que eu estava falando para ela também, a circularidade também está lá. O que eu estava falando para ela é na tecnologia, fica bem específico. Apesar eu sei que de repente não é interessante repetir. Técnica, incluído como item técnico, como né? técnica. Que já aparece aqui como objetivo, já, né? A primeira coisa que eu citei foi isso, que ele já aparece, eu entendo que a questão de não repetir, né? Sim. Mas aqui eu também vi que tem a circularidade e você também repetiu lá de forma diferente, né? Isso. Na técnica. E também essa questão da aproximação simples, porque a aproximação simples eu não tem ainda como técnica, mas ela é uma forma até de se fazer, não sei, a remissiologia, né? Está sugerindo como técnica? Não sei, eu penso que poderia ser importante colocar no verbete, porque é uma forma até de organizar, como a Janete estava falando, qual é a linha lá fora. Aproximação simples. Na verdade, assim, na hora que eu coloquei aqui na bibliografia específica, até eu falei com o professor Valdo hoje para incluir, eu me dei conta que eu não tinha incluído aqui nas páginas. Do 338 ou 357, exatamente isso que fala do detalhismo, da aproximação simples. Neida, eu estou feliz da vida, eu descobri um erro. Peguei minha lupa para ver o que é, descobri um. Olha aí, página 90, elencologia, o rastreador de ideias. Aqui não pode ser, aqui é a consciência rastreadora de ideias. Para ficar aqui. É a última linha da página 90. É masculino, ele está aí. Então aqui o ideal é o seguinte, vamos pôr a consciência rastreadora de ideias. Correto. Que aí está perfeito. O que você acha? Está certo? Correto. Sempre passa alguma coisa, né? Eu olhei tudo com essa lupa para chegar lá. Só achei esse, não tem nada. Estava olhando forma, o que tem, não achei nada. Só para repetir, reforçar para a Magali, não sei se ficou claro, é que na hora que a pessoa vai ler o verbete, e se ela for atenta, né, ela vai ver lá na bibliografia específica, ver por que eu marquei essas páginas, o que eu quis dizer com isso. Então ela vai ver que eu já me referi a isso lá na hora que eu citei, no ônus urbanizados, a página 338 ou 357. Sim, tá na bibliografia, mas eu vejo assim que esse verbete ele também vai servir para a pessoa poder trabalhar com a própria remissiologia dela. Então ela está fazendo o verbete e ela vai trabalhar e de repente ele estando dentro do verbete, a técnica, ainda não é técnica, mas da aproximação simples, a pessoa vai procurar a aproximação simples. O que é isso? Uma referência. E como que eu faço isso? Não sei se é o caso, mas eu estou sugerindo só. Eu posso pensar em incluir na patologia, vamos ver como é que fica. Né? Pode falar. Aqui em cima. Pode falar. Parabéns pelo seu verbete. Gostei muito. Você pode ampliar um pouquinho para nós sobre a consciência rastreadora de ideias? Qual é o item? Elencologia, página 90. Então, esse que vai acabar de falar agora, né? Consciência rastreadora de ideias.
Então, é o caso, na hora que a pessoa está fazendo um verbete e fazendo essa sessão da remissiologia, o que acontece? A pessoa está buscando ideias novas. Então, se eu colocar somente coisas comuns, rebarbativas, aquilo não enriquece, né? Então, a ideia é que a pessoa vá atrás de coisas que possam ser inclusivas, exaustivas, que sejam mais amplas. Então, a pessoa rastrear, andar atrás, né? Procurar ideias novas. Não sei se é isso que você queria saber, Dalva. Neida, Oi, na pode página falar. 89, na fatologia, essa sentença relevante tem alguma diferença para a frase enfática? Onde está falando? Na Sentença segunda linha relevante. da patologia. Eu até trouxe um exemplo aqui, Socorro. Eu vou ler, só um minutinho que eu vou achar aqui. Que depois diz assim, a frase enfática expondo a síntese do tema, né? Então, eu estava correlacionando isso aí lá com os ciclos, né? Ciclologia. E achei uma frase bem interessante aqui no verbete ciclo evolutivo pessoal. A frase enfática do ciclo evolutivo pessoal diz assim, ó. A autoevolução é o domínio gradativo da consciência sobre as realidades do corpo. Compreensão é apreensão. Apreensão é aquisição. Toda aquisição psicosmoética enriquece e eu complementaria a autoevolução. Fica cíclica. Então, é a frase enfática expondo a realidade do verbete, fazendo a síntese do verbete todo. Então, essa é a sentença relevante, né? Ciclo evolutivo, pessoal. Ficou claro? Ela julgou muito bem com a aplicação dos itálicos nesse verbete. Ela estudou muito isso aí. Viu, Adriana? Eu não achei nada das coisas que eu queria mostrar. Não deu nada. Terrível. E ela chamou atenção que a parte da técnica remissiológica enciclopédica está sem itálica. Ela pediu, eu vou colocar. Agora aqui. Como a dimenera existe com intermediária entre a matéria e o extrafísico, é possível concluir que no vácuo absoluto do espaço sideral a dimenera é desprezível ou mesmo nula? Não, não existe isso, isso é bobagem. A primeira coisa também, o espaço sideral, ele não tem vácuo absoluto. Eu também não admito isso. Sempre tem alguma coisa. Não é isso? Até filosoficamente eu admito. Pode ser colocado no verbete, agora é com você, a ideia de que a resposta de uma pergunta nos encaminha a diversas outras perguntas? A resposta de uma pergunta nos encaminha a diversas outras perguntas? Está colocando como sugestão, é isso? Não, se pode colocar no verbete essa ideia. Sim, ela está colocando como sugestão, é. O que vocês acham? Olha aí, qualquer coisa você tem aí atrás de você a Minerva. Agora. Então, no caso, me parece assim, ó, que realmente a resposta a uma pergunta remete a outra, mas nem sempre é de acordo com o tema que estou fazendo, né? Que isso tem a ver com a remissão enciclopédica, mais especificamente. Agora, para os teletertulianos, escuta lá que a equipe do Tertuliária que pediu para eu falar aqui. Estamos com problemas no e-mail das perguntas da tertúlia. Solicitamos aos teletertulianos enviar as perguntas através dos seus e-mails pessoais a tertulia@caec.org. Ou seja, tertulia@caec.org. Que aí vem. É tertulias, tem um S. É tertulias@caec.org. O do site não está funcionando, então tem que ser esse, né? Que assim vem, para a turma não ter problema. Tá certo? Vocês acham que precisa repetir mais uma vez? Tá bem? Tá. Neida. Você já leu o verbete? Você pode depor nesse tribunal de Nuremberg? Faz favor, então, deponha. Neida, parabéns pelo verbete. Eu gostei muito
do assunto, do tema, né? Porque cria aquela condição do estudo próprio da enciclopédia, né? Você pegou um tema estrutural da enciclopédia e dissecou o próprio tema da enciclopédia. Eu tinha uma sugestão para você em estrangeirismologia, que você colocou aqui, os achados no find do processador de textos. Então seria de você citar o Holoserver, que é exatamente isso. Que é uma ferramenta de busca da enciclopédia. Por enquanto nós temos 1000 verbetes só no Holoserver, mas o pessoal da informática está cuidando de ampliar isso aí. E eu tinha achado uma outra questão aqui, que era, deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, não sei, acho que você já respondeu para o efeito da multifacetação da ideia, né? Na efeitologia, eu acho que foi a Dalva que perguntou para você, foi quando eu estava chegando aqui. Não, acho que isso aqui não foi falado ainda, não. Então é isso aí, o efeito da multifacetação da ideia. Então, o que são facetas? São lados, são flancos, né? Se a gente pegar uma figura física. Mas se a gente pegar também uma ideia, ela também tem lados, tem facetas. A gente precisa com concinha poliédrica, a ideia também é, né? Então, na hora que a gente pega uma ideia e a gente vai abordar por vários lados, por várias facetas, está multifacetando, está olhando de vários ângulos. E o efeito disso, assim, expandindo essa ideia? O efeito disso é a expansão. É, né? A cosmovisão. É a cosmovisão. Então, eu estava falando para o professor Valdo, né, que para mim essa parte da remissologia deveria ser, pelos critérios da mental somatologia, pelos critérios da cosmovisiologia, né? Porque a visão que nos dá é cosmovisiológica. Uhum. A ideia ocorre duas coisas. Uma, a implosão. A hora que você começa a facetar aquilo que tem dentro dela. E outra, a explosão. É a hora que aqueles fragmentos saem. Aí o negócio amplia duas vezes. Uma de modo intrínseco e outra de modo extrínseco. Na implosão não tinha pensado. Essa é a ideia. A ideia de modo geral é isso. Na implosão não tinha pensado. É a implosão e a explosão. Agora veja, uma vamos dizer, centrífuga e outra é centrípeta. Cedo ou tarde acontece isso. Por quê? A hora que tem a fragmentação, que a ideia vai para fora, ela sai. Entende? O que se passa? Vem o retorno daqueles fragmentos. Aquilo torna a entrar. Você entendeu? Todas essas coisas existem em matéria de ideia. Uma vez eu dei uma aula só sobre essas coisas, falando desse assunto. O que é que mexe com a ideia? Sobe, desce, esquerda, direita, para cima, para baixo, para dentro, para fora, avesso, direito, esquerda e direita. Agora, uma ideia dentro disso é o micrótomo, né? Essa ideia de você explodir e aprofundar. Não, e o problema do micro e do macro. A relação. Tudo entra nisso. Talvez essa ideia do micrótomo seja uma sugestão também de acrescentar, não sei. Mas parabéns, muito bom. Aqui. Pode falar. Neida, a questão de numerologia aqui, esses termos aqui estão perfeitos. Agora, eu queria saber se eles parece que estão numa ordem crescente, né? A ideia foi essa. Agora, eu queria saber também, na verdade, não sei se seria bem uma numerologia, esse encadeamento desse crescimento aqui. É que, na verdade, se olhar bem, Arlindo, não estão em ordem crescente. Não, a coisa mais séria é que você colocou o tangenciamento antes da interconexão. Sim. Então, isso aí está perfeito. Principalmente lá, né? Tem o tangenciamento, o contraponto e interconexão. Isso está numa contraponto é a hora que você parou para examinar. É mais para eu aprender. De dentro para fora, de fora para dentro. Está perfeito isso aí. Por isso que estou falando. O tangenciamento teria que vir antes. Sabe? Do jeito que foi. A interconexão tem que ir no fim de tudo. Porque aqui até a nuance, a minúcia está perfeita. É o começo, a analogia. Depois aqui, a correlação, isso aqui está tudo numa ordem lógica. Né? É mais para eu aprender a fazer numerologia, porque tangenciamento, e está tudo numa ordem sequencial. É isso. Agora, o que é bom é que ela colocou a correlação antes e a interconexão no fim. Essas coisas se equivalem, mas aqui no caso não. Que tem um contraponto que vem
antes da interconexão. Isso está tudo... quanto um lado, quanto o outro. Seguiu uma ordem, né? A pergunta é essa aí. É aquilo que eu chamo dentro e fora. Exatamente, mas a correlação é menor do que a interconexão, né? Entendeu? Vem antes do lançamento, exatamente. É bem menor. Então não seria, na verdade, um crescendo, mas são detalhes que, de uma certa forma, lógico, como tu falou, né? Uma ordem lógica. Essa análise é totalmente filosófica. Mas independente de ser crescente, existe um encadeamento aqui dessas coisas, é isso? Que vai chegar na interconexão, né? A gente sempre recomenda o seguinte: qualquer coisa que você for analisar desse jeito, olhe em primeiro lugar a conteudística. E não perca de vista até o fim. Às vezes o ideal é quando chega lá no fim, você olha o conteúdo de novo, do ponto de vista da visão geral. Aí a pessoa erra menos ou acerta mais, né? Ela vai ver mais detalhes com o conteúdo. Agora, em cima disso, só uma pergunta, é mais para eu aprender do que... você pegou esses termos aqui em relação ao próprio verbete. Como é que você pegou esses termos da numerologia? Né? Os temas da numerologia, na verdade, não é que eu peguei bem do próprio verbete, mas em relação da prática daquilo que a gente faz. Entendeu? Na hora que vai construir uma remissologia, o que a gente vai ver? Vai ver realmente o que é importante. Aquele detalhe, aquela nuance, vai fazer as correlações, vai fazer analogia, vai ver aquele ponto que é tangente, passa perto, mas não é, vai ver o contraponto, vai fazer a interconexão de tudo, e vai ver aquilo que é mais relevante. Entendeu? Então não é bem daqui do verbete que eu tirei somente, mas da prática diária de fazer isso aí. Claro que a gente não vai aprender num dia só, nem posso dizer que eu já sei isso aí, Arlindo. Eu estou ainda aprendendo, né? Então, mas daquilo que eu já sei fazer é a prática. Onde se explica isso tudo, está lá no objetivo, o número 3. Olha lá. Anatomização. Aprofundar os conceitos através das correlações. Que a base da remissologia é isso. Então, pela remissologia, você chega a todas as técnicas de pesquisa. Então, isso que eu digo mais... Não tem saída. Você acaba chegando lá. A numerologia... ela está conectada à remissologia. Quando você faz a remissologia, você tem uma conexão... todas as duas têm listagem. A listagem da numerologia é horizontal. A listagem da remissologia é vertical. Eu acho que ele está perguntando se... Vou dar uma dica para vocês como é que é. Vocês estão vendo que muita coisa que eu estudo e estou estudando não tem nos verbetes. Isso que ele falou, tem lógico. Você tem uma listagem de numerologia. É isso. Não, deixa eu explicar. Listagem e numerologia aparentemente são sinônimos, tá certo? Vamos pensar assim. Agora, na enumerologia, há uma listagem horizontal. Na remissologia, tem uma listagem vertical. Todas as duas têm enumerações. Tudo é a mesma coisa. Agora, se a pessoa começar a pensar assim, a cosmovisão se amplia. Não tem dúvida. É isso que eu quero que aconteça com vocês. Então, os verbetes todos, com essas terras todas, as 60 sessões, foram feitos para a pessoa ter a cosmovisão. Essa cosmovisão é que eu chamo de atacadismo. Presta atenção, atacadismo consciencial, é isso. Agora, não tem jeito de você entrar no atacadismo sem ir no almoxarifado, ou sem ir na inventariologia, ou sem ir no balanço. Você tem que ir para ver isso que ela está chamando, a minúcia, o detalhe, que é o processo do detalhismo. Você veja, a terceira divisão é o detalhismo. Tudo foi de caso pensado, eu demorei anos, e os fatos é que orientaram a pesquisa. Ao passo que eu fui vendo o que é que funcionava, eu fui colocando. Outra coisa, isso é sem fim. É aquele negócio que nós estávamos conversando ontem, indeterminado. Entende? Não dá. A mensurabilidade do conteúdo, dos conceitos, dos construtos. Isso não tem jeito. Agora, isso, ele é amplo.
por exemplo, Agora, cada pessoa... uma pessoa pode chegar aqui, ver a nossa conversa e falar assim, esse povo está perdendo tempo, é muita bobagem. Estão discutindo abobrinhas, parece palavra cruzada, estão brincando de salto de cavalo, aquele negócio das palavras. Não tem nada disso. Se a pessoa for ver o conceito que tem aí, que ela entendeu, porque a maioria está olhando de fora, ela não entra na percussiência do significado. Você está entendendo o meaning? Ela viu por fora. Vendo por fora, a pessoa não vai ver a nossa realidade. Agora veja, o problema todo não é você ter entendido isso. O problema todo é que você absorveu isso. É a apreensão dessa realidade. Tudo que você vai estudar, tudo que você vai ler, tudo que você vai pesquisar, analisar, você já vai ver a partir disso. Vai ser muito difícil você julgar fora. Então veja, toda a sua análise está ficando cada vez mais complexa. E você não percebe isso. Não, pensa bem, há uma década aí atrás, como é que você era nas suas análises e agora devido ao processo do verbete. Não dá para comparar. Nenhuma década, 5 anos já é suficiente. Pois é. A situação é precária. Valdo, agora uma pergunta mais para você. Se der um tema de verbete para 100 pessoas, uma vai fazer, nenhuma vai ser igual. Não. Uma igual a outra. Mas agora é processo de nuance. E o que tem que coincidir nesse... O que tem que coincidir é o seguinte, olha bem, o olho do furacão, ou seja, o megafoco daquele verbete não pode ser igual ao megafoco do outro. Porque você pode ver, os processos nossos são muito de nuance. Por exemplo, existe um sentido de cor. Hoje a computação levou esse sentido de cor, que são milhares de cores que eles arranjaram com detalhes. Então veja, são detalhes iguais a esse da cor, que dá a modulação diferente da abordagem a um tema diferente do outro. O tema é o mesmo, mas o flanco de abordagem, um entrou pela esquerda, o outro pela direita. Então, o megafoco é que tem que ser diferente. Ele não pode ser igual. É isso que eu olho, é isso que eu oriento, etc. Tal. Agora, por exemplo, você vai pegar aí, pega, por exemplo, a palavra proex, proexologia, autoproex. Você vai achar aí dezenas de verbetes sobre o assunto já. Eu te desafio, arranja um que seja igual ao outro. Então, é isso que eu quero colocar. Por isso que eu falo, da agora para frente, todos os verbetes que eu estou fazendo vão ficar cada vez mais difíceis. E já tem muito material sobre o assunto. Agora, por isso que é que eu percorro hoje. Eu, por exemplo, para ter ideia de fazer o plot, o arcabouço do verbete, eu posso fazer isso numa hora. Mas às vezes eu vou demorar, igual outro dia que eu falei para você, que eu demorei 6 horas para pesquisar tudo, para saber, não, eu quero saber se eu já falei nisso ou não. Se não, eu estou falando rebarbativo, eu não quero repetir. Vamos supor que amanhã nós chegamos a 3.000 verbetes. Aí eu vou chegar aqui para você e falar assim, ó, eu vou dar 100 pratas para quem mostrar para mim o verbete que é bom eu elidir, eu riscar do mapa, porque está muito parecido com o outro. Vai dar um trabalho danado para vocês, mas não é tanto. Entende? Agora, eu posso pagar. Não, eu quero isso. Os 10 primeiros que acontecer, eu dou tanto para cada um. Você está entendendo? Mas isso é a hora que tiver os 3.000 verbetes. Eu posso fazer isso com vocês. Porque aí, às vezes, sabe o que é? Eu pego 2 que estejam fracos e faço um terceiro só, fortíssimo. Mas isso vai dar trabalho. Não é fácil. Mas pode acontecer? Não, você já pensou a convergência que tem que fazer nessa história toda? Entende? Agora, até lá, vocês vão estar doutores no assunto. Todas vocês que estão fazendo esses verbetes vão ficar doutores. Valdo, você acha que pode acontecer isso ou vai acontecer? Não, pode acontecer. Pode acontecer devido ao seguinte, a pessoa vai implicar com a nuance. Não, mas está muito parecido devido a aproximações simples. As aproximações simples pode ser. Agora, a pessoa tem que arranjar uma argumentação muito boa para mostrar, não, vamos acabar com essa aproximação simples. Acaba com esses 2 verbetes, vai ficar com esse terceiro. Olha como é que é melhor ter os 2. Se acontecer isso, eu sou obrigado a admitir, né? Porque é um processo de... A pesquisa
nos fatos é que orientam, né? Então, os próprios fatos. Então, como é que fica? Mas eu preciso de mais. Por enquanto está na cara que não está igual, que ainda tem muita coisa para preencher. Por exemplo, a hora que tiver 3.000, se a gente chegar lá, é preciso examinar. Vocês estão vendo que a própria enciclopédia, ela dá para fazer várias enciclopédias, através do material que ela tem. E isso é indefinido, é aquilo de ontem, é infinito, não tem saída. Agora veja, é o alumbramento da infinitude. Neida. Tem gente que gosta de usar essa palavra, alumbramento. Então, na página 89, na tributologia, eu queria que você aprofundasse um pouco mais, que eu vi que você colocou, assim, de modo diferente ali, a holomaturidade da pesquisologia. Então, queria que você falasse um pouco dessa... Tá, predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto à holomaturidade da pesquisologia. Então, holo é maturidade completa, né, total. Então, o objetivo nosso, enquanto aprendizes, né, é chegar a essa maturidade. Então, mas aí você colocou da pesquisologia. Eu, por exemplo, se eu fosse colocar aqui, eu ia colocar, por exemplo, a holomaturidade pesquisística. Seria um atributo da consciência, não da pesquisologia. Então, eu queria entender por que você utilizou a especialidade aí, ao invés de uma característica da consciência. É que me parece assim que a maturidade já é da consciência, né? A consciência chegar a esse completismo, a esse amadurecimento em relação à pesquisa. Então, usei a pesquisologia, a ciência toda, como um todo, não somente a questão da pesquisística. Ah, entendi. Era essa a dúvida, então. Obrigada. Professor Walter, uma pergunta para o senhor. Até que ponto que a gente deve insistir na promoção de um encontro intrafísico, que a gente julgue que vai ser profícuo, benéfico, necessário, dentro de um contexto assim que vai ajudar algumas pessoas? Até que ponto a gente deve insistir para promover esse encontro? Se vai ter resultado, quanto maior o número de pessoas que podem ser afetadas positivamente com o encontro, vale a pena. Se, por exemplo, às vezes é só um processo egóico de uma pessoa só, às vezes não vale a pena. Mas a hora que começa a vir 2, 3, 5, 10 pessoas, a coisa muda de figura. Cada repercussão do encontro. Agora, tudo que seja para ampliar, aprofundar e potencializar a fraternidade entre consciências, vale a pena promover os encontros. Pensa nisso. Eu, por exemplo, hoje mesmo já estou fazendo isso. Eu vi uma pessoa, telefonei para outra, eu mesmo, eu não uso telefone, você sabe, muito raro. Mas fui atrás do telefone, falei com a pessoa, expliquei tudo para juntar com outra. Há muito tempo que uma não vê a outra, e descobriu que está por aqui. Então, isso é muito importante. Entende? No caso daquele encontro que acabou não dando certo, professor, existem algumas possibilidades que dá para tentar ainda. O senhor acha que vale a pena insistir ou é melhor deixar aqui? Não, é deixar para a gente ver o que vai dar. Sabe por quê? Agora tem muito pouco tempo. E a situação está muito precária, do ponto de vista geral, né? Difícil. Deixa, se tiver que ser, vai ser. Se não for, não vai. Agora, vê, hoje é dia 22. É 10 dias só. Tem que esperar para ver o que vai dar. Agora, tudo tem sua razão de ser. Entendeu? Vamos aguardar. Quem é que está com o microfone aí agora? É o João? Dando continuidade, né, à pergunta do Felipe. E quando as pessoas não querem se encontrar? Porque tem mágoa, tem ressentimento, tem antagonismo? Você deixa as pessoas, não força a barra, não. E abençoa, põe energia positiva e deixa para lá. Tem que esperar. Não pode forçar a barra. Não pode forçar a convivência. Não. No tapa não dá certo, né? Porque senão, como é que é? Você já fica até sem autoridade moral. Porque se você está forçando, a coisa não é boa. Uma convivência forçada, isso é cadeia, é prisão, é errado. Campo de concentração, não dá certo.
Agora aqui, peço a Neida ampliar, página 90, binomiologia. O binômio, interatividade informacional, intra-articulação coerente. Binômio. Então, na hora que a gente agora, está revisando... Quem está falando é a Nina. Ela não quer ficar de fora, é publicada. Tá certo. Na hora que a gente realiza a remissiologia, a gente vê que há interação entre os verbetes, né? Então, a gente busca essa interação da informação e também da interarticulação dos construtos. Aquilo que vai ser mais importante na hora que eu estou montando aquela relação de verbetes que vão compor a remissiologia. Não sei se ficou claro, Nina? Não pode responder, né? Ela pode mandar outro e-mail. Na tertúlia da última segunda-feira, o senhor disse que as consciências passam pelos mesmos problemas dezenas de vezes e ainda reclamam de tais processos, tropeços. Pergunta: por que nós precisamos de repetir dezenas de vezes o mesmo problema e ainda reclamamos? Seria pelo fato de não termos sido exitosos na superação dos trafares geradores de conflitos? Sim, em parte é isso. O senhor falou ainda sobre o curso intermissivo e que nós sabemos exatamente o que temos que fazer. Mas, e quando não nos lembramos de absolutamente nada? Como errar menos? Por favor, aprofunde mais sobre os temas. Olha, nós falamos disso aqui já faz mais de 2 décadas, a gente expondo a situação. Quando a pessoa tem o curso intermissivo e ela reconhece que tem, os amparadores ajudam a pessoa a lembrar, a rememorar. Agora, o caso, quando a pessoa tergiversa, ou ela recrudesce, ela tira o corpo fora, ela teima em não admitir que não tem ideia do curso intermissivo, quase sempre ela está tirando o corpo fora. Porque ela queria uma coisa mais fácil, aquilo está mais difícil. E geralmente é esse mais difícil que ela escolheu para o curso intermissivo, no curso intermissivo para a ProEx dela. Então, isso aí nós já estamos falando há muitos anos, a gente viu muito caso nesse sentido. Se você já desconfiou de alguma coisa que você devia de fazer, pelos aportes que você tem, toda a fortuna de implementos, instrumentos, ferramentas, condições que você recebeu para essa vida, e você tem que colocar aquilo em execução, você já viu que aquilo é possível, e você está tirando o corpo fora, você está em dúvida. Essa dúvida, às vezes, é autoassédio, é autocorrupção, é falta de autocrítica, é anticosmoética, entendeu? Então, é necessário ver com calma. Possivelmente, porque, gente, não é difícil, é uma coisa óbvia. De início, assim, qualquer um pode descobrir alguma coisa sobre a própria vida pelo seguinte: o que você recebeu na sua vida? Você fez algum curso superior? Como é que é você com seu pé de meia? Qual é a sua profissão? Você tem dupla evolutiva? O que você sabe sobre esses assuntos? A hora que você chegou na conscienciologia, você admitiu o quê? Por aí, são 5 coisas só. Está faltando lógica para dizer dos aportes, né? Pois é, são os aportes. Não, eu já falei os aportes aí antes, né? Falei. O senhor saberia explicar o motivo pelo qual uma consciência apresenta característica de vergonha desde a fase infantil, considerando a paragenética? O processo todo é que, às vezes, a pessoa dessomou na última vida com autoculpa de alguma coisa. Então, isso cria-se uma certa repercussão de vergonha, de receio, e vamos dizer, de autovitimização. A pessoa tem que superar isso. Isso é tolice, é falta de maturidade. Tem que superar a situação e pensar nisso. Ninguém aqui é santo. Não tem serenões. Comece por pensar nisso. Então a gente veio já para desempenhar, a executar essas ProEx e a Max ProEx, porque não somos serenões, tá certo? Somos pré-serenões. Então não tem ninguém totalmente corretinho, 100%. De modo que não tenha vergonha dos seus pecadilhos. Entende? Agora, procure evitar os pecadilhos e os pecadaços também. Né?
Em vez de congratular a verbetórica, vou onerá-la com pedido audacioso. Sai dessa. É possível me ensinar a fazer um verbete? Estarei em Foz em dezembro deste ano por uns 20 dias. Tive uma projeção essa noite que eu tinha um tema para escrever um verbete, mas ao acordar não lembrei qual. Estou me esforçando para lembrar. Todos os verbetes que acompanhei foram interessantes e de alto nível, porém esse foi o que mais me despertou atenção. Antecipadamente agradeço. Ela chama-se Maria Eugênia. Ela está muito Eugênia, muito, né? Olha só, Maria Eugênia, nós estamos disponíveis no Holociclo, no meu caso, eu estou todas as terças. Uma outra coisa, em dezembro os verbetólogos estão de que modo? Os verbetólogos. Ainda eu ia dar essa informação. Pois é. Esse curso que está ocorrendo agora encerra em novembro, mas tem previsto um intensivo para final de janeiro e início de fevereiro. Então, se ela puder estar nesse período, já que é uma semana, né, Rosa? Pode complementar para mim? Numa semana a gente vai fazer um intensivo. A Maria Eugênia chegando aí, você fecha com ela numa sala e dá um banho de loja nela, geral, para ver como é que é. Mas de qualquer maneira... Até lá, ela vai ter umas ideias para fazer o verbete. Não. Garanto. Você vai ver. Ela vai chegar com alguma coisa já no estudo. Ela vai pensar alguma coisa. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? O Roberto não falou nada ali. O João não falou nada hoje, ao que me consta. O que há com vocês? Olha lá, o Max não falou nada. Não estou entendendo, eles estão com medo de você. Nega, só pode ser. É verdade. Mas fala. Com esse verbete, né? É para ter medo. Neida, você pode aprofundar para mim essa questão da parafatologia? Não sei se já perguntaram, que eu cheguei um pouco atrasado, que é a disciplina prática do curso intermissivo pré-ressomático. Então, eu penso, né, Max, que na hora que a gente fez o curso intermissivo, a enciclopediologia, essa construção da enciclopédia, essa Max Proex grupal, já estava insta na nossa programação, né? Então, esse aprendizado da remissologia não é uma coisa nova. Ela já veio, já fez parte do nosso curso intermissivo. Então, na hora que a gente está falando aqui, teve uma parte que a gente fala da recuperação. Aqui na frase enfática, que fala da recuperação dos cons magros, eu penso que uma das recuperações que acontece em relação a esse trabalho que a gente sabe que faz parte da nossa Max Proex. Não sei se ficou claro? Não, ficou claro. Agora, eu queria também tirar umas dúvidas, aproveitar na questão de forma. Por exemplo, lá na fatologia, penúltima linha, você fala do holociclo. Por que esse holociclo ele não é italicizado e a holoteca, por exemplo, é? Nesse caso? Pode ter passado, né? A gente pode realmente italicizar. As oficinas do holociclo. Eu ponho aí para você. Então seria, no caso, né? Nesse caso. Seria. Passou aqui. Uma outra coisa também, de forma lá na página 91, em detalhismo, página 91, aí tem o item detalhismo, né? Número 9 ali. Tá. Me pareceu que lá, pesquisa realizada, parece para mim que tem um espaço a mais aí. Né? Pelo menos olhando assim. Pode ser que tenha. Onde está isso? No item 9 da página 91, na segunda linha, a pesquisa realizada. Então, aqui pesquisa está. Está na cara. Pode deixar que esse aí vai certo. E uma outra dúvida também, Neida, assim, eu estava olhando a questão de forma também, por exemplo, você pega em exemplologia. Aí você tem lá, remissão enciclopédia verbetográfica igual. Aí o igual passou e começou lá na outra linha. Eu não sei se assim é usado ou se seria, nesse caso, interessante criar uma frase de um jeito que o igual não começasse no início da frase. Eu não sei se isso é visto também na questão. Não, nosso aqui, isso aqui é correto. Isso aí é correto. Tá bom, então. Porque na impressão que eu tenho, ela está bem adequada. Na impressão que saiu, ela ficou na outra linha mesmo, né? Mas fica correto igual. Ok. Obrigado. Quem é o próximo aí, agora? É você, Dulce. Então, é para o senhor, no caso, em cima daquele comentário que o senhor fez daquela técnica de fazer a remissão priorizando a análise do detalhismo. Sim. O senhor pode explicar melhor por que, prioritariamente, a divisão detalhismo é pela associação de ideias, você arranjou as iscas... Você arranjou o tema. Aí você classificou qual é a especialidade. Então, a primeira coisa que você vai ver é aquela especialidade já escrita na enciclopédia. Aquilo vai te dar uma série de confluências, convergências, ideias mais ou menos correlacionadas.
Agora, o que se passa? Na hora que vai ver isso, eu preciso examinar com calma as aproximações simples das especialidades. Então, por exemplo, tem coisa que se equivale, é o que eu falei, experimentologia, pesquisologia, auto-experimentologia, tudo isso é mais ou menos dentro do mesmo tema. Entende? Aquilo que passa da pessoa para muita gente, etc. Então, isso tudo é bom dar uma olhadela, que às vezes muda tudo. Você está entendendo? Vai ampliar demais a sua ideia. Por exemplo, o seu verbete é dentro da área da proexologia. Então, uma série de coisas que você tem que ver. Autoproexologia. Como é que fica? Você está entendendo? Não olha só a proexologia. Então, isso é que eu estou chamando a atenção. Uma outra coisa pior ainda, e agora complica mais. Vamos supor que o processo seu mexe com heurística, o processo da inventividade, o processo da criatividade. Então você vai ver, heuristicologia que você colocou. Então é bom você ver verponologia, verponogenia, tudo está dentro desse processo. Agora, uma pessoa que faz consulta disso com calma, sem pressa, não tem jeito, ela amplia a ideia de uma maneira absurda, muito mais do que ela pensa. Outra coisa, vamos supor que ela tenha 50% de compreensão daquele assunto. Só de fazer isso, ela vai ter 150% de compreensão. Ela aumenta uns 100%, 200% daquilo que ela tem. Devido à enciclopédia hoje, do jeito que ela foi feita. Isso ajuda demais. Uma outra coisa, tem muita repetição nossa aqui da enciclopédia da Conscienciologia, que é igual ao dicionário. Dicionário sempre tem que repetir muita coisa. Só que tem que a nossa repetição, ela tem mais substância. Ela tem conteúdo. Ela rende. Ela é diferente. Então, por exemplo, começa pela antonímia e sinonímia. A antonímia que nós temos, não tem ninguém, não tem dicionário nenhum que tem os antônimos que nós colocamos. São as nuances, as aproximações simples, aquilo que chega, que é o lampejo, entendeu? A pessoa custa entender isso. A hora que ela entende é que ela vê o alcance inteligente desse esquema. Você está entendendo como é que é? Mas ela tem que entrar nisso. Então, a partir da especialidade, tudo muda. Agora, uma das coisas que eu acho mais inteligentes, assim, do conforto da enciclopédia, dos verbetes, é esse senso de abertismo que tem nas expressões. Para todo mundo. O problema do universalismo. Mas essa técnica, estou falando do conforto, isso foi surgindo ou já foi de caso pensado desde o início? Foi. Não, isso aí é minhas coisas da vida passada. Isso é coisa minha. É o mesmo negócio de escrever. Sim. É o problema do poliglotismo, é o negócio da minha exaltação do dicionário cerebral analógico. E tem a ver também com a questão de não poder, você não ter podido explicitar as questões do parapsiquismo em vidas passadas. É seguinte, não é isso? Da isca, sim? Não. É aquele processo, vamos dizer, o cúmulo do desespero, se você for levar até as últimas consequências, de você não poder escrever tudo. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você nunca vai explicitar tudo. Então, isso é o cúmulo do desespero. Isso eu penso em outras vidas, isso não vem para essa minha vida agora, não. Por isso que ontem eu gostei, é a terceira vez que estou falando o negócio de ontem. Isso tem a ver com a sua bibliografia exaustiva? Tem. Sim, tem, né? A técnica, aqueles detalhes, tudo isso. Eu tenho experiência disso. E da enumeração da bibliografia outra já coisa, remetendo... Eu divido alguns desses detalhes que me criaram problema, que o povo me perseguiu numa vida para acabar comigo. Foi por causa disso. Porque estava de uma tal maneira explícito que qualquer um entendia. Se aquilo pegasse na mão de qualquer um, eles iam saber de tudo. Porque estava claro demais, não tinha jeito de fugir. A hora que você coloca as coisas explicitamente, de uma tal maneira límpida, que não tem jeito, só falta o cachorro e o gato entender, porque gente que tem, entendeu?
algum estudo inicial vai entender, isso é um problemão. E foi isso que eu fiz. A hora que eles pegaram, acabaram comigo, acabaram com um monte de coisa e tal. Entendeu? Porque tudo é um processo de argumentação. Se você tem argumentação lógica e racional, baseada em fatos, é difícil, né? A gente não pode brigar com os fatos. Então, não há argumento. Agora, o pior é que essa minha vida, eu preparei. É isso que o Zé está fazendo nos 214 anos que ele teve fora lá. Era preparar o processo lógico da racionalidade na exposição. Tudo que eu fiz foi baseado nisso. Agora, era isso que eu tinha, aquela ânsia, uma verdadeira ansiedade dentro do processo quando menino. 7, 8 anos que eu falava com a minha mãe. Ela falou assim, você tem que definir o que você quer. Tem muita coisa para ser feita. A gente vê com você. Ela via que aquilo borbulhava dentro de mim, esfervilhava, você está entendendo? Agora, aos 14 anos eu tinha ideia plena do processo. Mas até chegar lá, o negócio não. Agora, tudo é o passado. As minhas retrocognições é que me deram a coisa mais clara. Agora, o que me ajudou mais, do ponto de vista prático, foi fazer a canalização, a convergência disso naquela minha fase de mocidade. Foi que os amparadores me falaram, não, isso não é para você. Aí eu vi, não, eu tenho que ficar naquilo que eu estou fazendo, porque ninguém só vai fazer o que eu vou fazer. Então eu comecei a funcionar nisso. Agora, tinha gente no Espiritismo, principalmente certo sensitivo, que chegava, olhava aquilo, minha vida, a situação toda, depois de alguns dias falava assim, Valdo, você tem alguma coisa muito séria para fazer na vida. De ver o que é. Você tem uma mensagem para dar. Que mensagem é essa? Aí eles começavam a falar, olha, eu vi fulano, via fulano, vi isso, mas seu caso é diferente, vamos estudar o que é isso. Entendeu? Agora, aos 14 anos eu tive essa ideia, com calma. Quando eu encontrei com o Chico, eu já tinha 23 anos, já sabia de tudo. Foi a melhor coisa. Entende? Eu já estava por cima da carne seca, já sabia tudo o que eu precisava, o que não era, como é que era. Já tinha muitos anos de acumulação de acervo. Você está entendendo? Eu já tinha feito o acumulador das ideias. Isso aí me ajudou muito. Agora, eu vejo o seguinte, a técnica do desespero total, aquela do acúmulo, entende? Essa não vai ter jeito. Porque tudo isso pode ser aumentado. O pior da história, lá pelas tantas, às vezes é o numerador que chega e fala assim, agora basta. Pode passar para outro. E se deixar, eu vou indo. Eu vou indo. Você está entendendo como é que é? Agora, eu dificilmente falo, agora basta. Agora, no início foi pior para mim, porque eu fazia, no máximo, era 3 páginas, não podia fazer mais do que isso. Né? Hoje não, eu já passei para 4. A média dos verbetes atualmente é de 4 páginas. Mas, por exemplo, eu posso passar isso fácil, para 5, para 6, para 7, entendeu? A maioria deles. Tem muita coisa para você expor. Então, o ideal era isso. Isso aí é que o transmentor me falou. Você tem que julgar com as situações, guardando os seus componentes na reserva. Sempre você tem que ter reserva. A minha mãe tinha uma ideia para isso. Jogue, meu filho, com uma carta de menos. Guarda uma carta. Ela tinha razão. É uma ideia, a ideia do transmentor. Mas eu não consegui entender isso. Por que no verbete não vai colocar tudo? Você Qual tem é a que técnica? colocar, aqui, ó, presta atenção, eu vou te mostrar um tamanho menor para você ver o tamanho grande atual. Eu comecei os verbetes tudo devagar e sempre. O máximo que eu cheguei aí logo no início eram 28 sessões, lembra? Tudo pequenininho, no máximo, quando eu comecei com a remissologia, no máximo 7, para vocês seguirem, me acompanharem e eu ter uma plateia. Eu tenho um plenário de debate, que é esse. Senão eu não criaria vocês. Agora, aquilo eu fui expandindo. Vocês não perceberam que eu estava expandindo.
E eu depois fui falando com calma, falei assim, ó, agora acabou. A hora que nós fizemos a base, que era fazer isso aqui, falei assim, acabou. Porque isso aqui é a minha base energética, física, extrafísica da enciclopédia. O peculiar é isso. Eu falava isso desde o início. Quantos anos eu falei? Foi quantos anos? Foi 5 ou 6 anos que nós falamos fora, não foi? Foi tudo assim. Então agora você veja, chegou num ponto agora que está mais ou menos maduro, do jeito que precisava, na parte básica. Mas não quer dizer que seja tudo. Tudo isso ainda pode ser aumentado. Você entendeu aí agora? Mas não interessa mais. Por exemplo, com os dados aqui que eu falei, eu posso dessomar hoje. Com esse 8 volumes da enciclopédia, você já tem ideia do que vocês vão fazer na vida. Posso lavar minhas mãos igual Pilatos. Você está entendendo? Você já sabe o que é que vai. Isso aí já dá orientação para vocês. Agora, tudo daqui para frente é bobs, é bônus, é extra. Está entendendo? A gente está dando a mais. De bobs, que chama isso, né? O bônus. Você está entendendo? Agora, é lógico. Se a gente puder aumentar nesses próximos 10 anos, vamos supor que eu ainda trabalho nisso mais 10 anos. Pensa bem. 10 anos nós vamos passar para 3 mil folgados, com muito mais coisa. E outra coisa, já pensou? Eu comecei a trabalhar com os detalhistas. Se eu for começar a trabalhar com o resto? Com detalhismo eu já cheguei à conclusão que com 11 eu furo a boca do balão. Você está entendendo? Agora, e se a gente começar a trabalhar com o resto? Como é que fica? Agora, por exemplo, todo mundo que chegar vai ter um impacto, que é muito material. 7.200 páginas, que é esse que nós estamos publicando agora. Agora, veja, isso impressiona pelo tamanho, mas é bobagem isso. Com o passar do tempo, em poucos dias, a pessoa vai ver que é muito fácil mexer com essas páginas. Isso não é difícil. Entende? Por exemplo, a internet, a opção de coisa que eles fazem é muito mais complicado do que essas coisas que nós temos na enciclopédia. A enciclopédia é muito mais geral, direta, pragmática. Professor, dentro disso, por exemplo, eu estava uma curiosidade minha. Há 20 anos atrás, vamos supor, 1990, o senhor já tinha ideia que ia fazer enciclopédia. Com o resultado que tem hoje, aqui, concreto, o que mudou? O senhor é mais ou menos não, a forma em que tese não mudou nada. Eu acrescentei algumas coisas porque são o tempo através da pesquisa, entendeu? Dos fatos, os fatos é que vão orientar a pesquisa. Então, alguma coisa eu adaptei ao processo de vocês intermissivistas. Mas, por exemplo, o meu metro de medida é o curso intermissivo de vocês. Mas, por exemplo, naquela época, pensando assim, como você estava naquela realidade, naquela época, você pensava que ia chegar nesses volumes? Não, naquela época eu estava com muito problema. Por exemplo, o primeiro deles, eu não sabia se eu começava a colocar um dicionário enciclopédico como nome ou não. Aí eu comecei a sondar vários amigos meus. Eles falaram, não, melhor você já seguir pela enciclopédia. Aí veio o enumerador e falou, não, é enciclopédia. Começa já definido. Deixa que com o tempo você honra essa condição. Porque eu achava que se eu começasse a falar enciclopédia, todo mundo ia achar que era muito ganancioso, pretensioso, petulante, esses nomes todos bonitinhos que a gente tem por aí. Mas aí os meus próprios amigos falaram assim, não, entra na enciclopédia, que você tem material para isso, Paulo. Isso o povo falava. Eu lembro de um que me falou, foi o Samuel, que eu tinha dado para ele uma opção de coisa dos 700 experimentos para ele ler. Então eu falei o negócio da enciclopédia, ele falou assim, não, melhor é entrar já na enciclopédia. Não é nada desse negócio de dicionário da enciclopédia. Vai direto aos finalmente. Entende? Isso é que eram meus problemas no início. Isso tudo a gente superou, viu logo como é que era. Agora eu comecei a picotar. Porque esse problema todo meu, isso aqui eu trago de outras vidas. Por exemplo, ó, teoria técnica, efeito ciclo, binômio, trinômio, polinômio, antagonismo, interação, presta atenção, crescendo, política, lei, estuda minhas coisas do passado. Eu sabia que isso, dentro do processo nosso geral,
essas coisas, elas sintetizam a nossa realidade. Então, o sinergia, por exemplo, a sinergia, uma coisa que enriquece a outra. O crescendo é a mesma coisa, uma coisa que enriquece a outra. Tem várias coisas que o binômio pode ser também uma coisa que enriquece a outra. A relação é a mesma coisa. Por exemplo, a palavra relação eu não coloquei. Foi só no início, tem verbete que eu falo em relação. Mas eu uso a palavra binômio. Então isso tudo foi com o tempo, para ver o que era o melhor. Então agora os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 62 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 37 votos presenciais, 10 votos online. Hoje vamos ter 4 recados. Janete, primeira semana de reeducação consciencial, Viviane, chamada de trabalho, João Paulo, fundamentos da conscienciometria e Marcos, cineclube. E antes, Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós temos concretizadas 20 unidades, 20 kits da enciclopédia, tá? Então, hoje, quarta-feira, nós temos disponíveis 55 kits ainda à venda, tá? Está indo num ritmo rápido, menos de uma semana foram essas vendas concretizadas. Nós temos uma lista de pessoas interessadas, tá? Que deram ok, que confirmaram, mas que ainda não efetivaram a sua compra. Nós lembramos que nós não estamos reservando, tá? Então, essa é a hora de efetivar a compra, tá ok? Uma outra informação importante, quem puder agora no mês de setembro, nós estamos conseguindo parcelar em 4 vezes, tá? Aqui no tertuliário, com o primeiro cheque para o mês de setembro. Então ficaria setembro, outubro, novembro, dezembro, R$700 em 4 vezes, R$175 por mês. Ok? Nós lembramos também aos amigos da enciclopédia, convidamos a todos para fazer as suas renovações. Nós estamos hoje com 282 inscritos no programa, tá? Então é um número ainda baixo, né? A nossa meta dos 400, a nossa eterna meta de chegar aos 400 amigos da enciclopédia, nós ainda não concretizamos e contamos aí com o apoio de todos no processo de manutenção da enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Olá, tertulianos e teletertulianos. A primeira semana da reeducação consciencial na reaprendência conta com vários eventos, inclusive gratuitos. Dentre esses eventos, eu gostaria de convidá-los hoje aqui em especial para 2 deles. No dia 13 de outubro, que é uma quarta-feira, é um curso pré-aula de conscienciologia. Os principais temas desta aula, desse curso: otimização da pré-aula, profilaxia dos contrafluxos da pré-aula, profilaxia da ansiedade da pré-aula e assistência pré-aula. O outro evento é a oficina do plano de aula. Então, a partir daí, vamos ter uma oficina com o objetivo de apresentar os conceitos essenciais de um plano de aula e permitir aos participantes desta oficina, deste evento, de estruturar uma aula de conscienciologia. A data da primeira semana da reeducação é de 8 a 16 de outubro de 2010. Nós contamos, então, com a presença dos interessados. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. A Sinvex convida os pesquisadores da Conscienciologia e os invexólogos a enviarem suas pesquisas para o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que irá acontecer de 23 a 26 de junho de 2011, no campus Aracê, no Espírito Santo. Os temas dos trabalhos devem estar vinculados à técnica evolutiva da inversão existencial, aprofundando a temática sobre os enfoques práticos, originais e inovadores. Os trabalhos podem ser enviados até o dia 8 de novembro de 2010. Maiores informações no site da Sinvex, www.asinvex.org. Obrigada. Boa tarde, eu venho falar sobre o programa autoconscienciométrico da Conscius,
e nós estamos divulgando o Fundamentos da Conscienciometria, que é um curso com 24 aulas, e o próximo vai ter início no dia 17 de outubro, 17/10. Essa turma já está metade ocupada, ou seja, nós temos ainda algumas vagas, mas ainda falta algum tempo, então quem tem vontade, quem tem a curiosidade, quem se interessa por conscienciometria, gostaria de fazer esse curso, se inscreva. São 24 aulas com temas diversos, com vários professores ministrando as aulas, né? Cada aula vai ter um tema, um especialista daquela aula. E um outro aviso. O programa Autoconscienciométrico ele começa com Fundamentos da Conscienciometria, depois o Recim 1 e o Recim 2. Quem já fez o Fundamentos da Conscienciometria e não deu continuidade, pode fazer o Recim 1 agora, que vai começar no dia 5 de outubro. 5 de outubro tem uma turma de Recim 1 iniciando às terças-feiras, tá? A partir das 7h30 até as 10 da noite. Mais informações na recepção do CIEC. Obrigado, boa tarde. Gente, só para relembrar, a sessão desse final de semana vai ser no sábado, tá? Às 18 horas, quer dizer, 6 da tarde, e vai ser uma sessão dupla, né? Talvez até tripla. A gente vai passar os 2 vídeos que o Francisco agora reeditou, uma reedição especial que ele fez para o Valdo, com a ida do pessoal em Gramado, a premiação, e o outro vídeo de debate. A gente vai dar um intervalo e em seguida a gente vai passar pela 4ª vez, é a última do ano, né? Agora é sério, o último romance de Balzac. Então, sessão dupla, vai de 6 até umas 8 da noite. A gente ainda vai divulgar através do discernimento, mas entrem também para ver a postagem, um anúncio, e fazer eleição, etc., no blog discernimentum.org/cineclube, tá? Muito obrigado. O verbete eleito para amanhã é Escala Perceptiva das Consciências, especialidade para Percepciologia. Obrigado e boa tarde a todos.